Fala, meus otakus e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar da terceira temporada de um anime que vai contar a história de um ser imortal chamado Ele ou Fushi, que é enviado à Terra sem emoções nem identidade. Inicialmente ele assume formas inanimadas como rocha, musgo e qualquer outro tipo de forma inanimada. Mas ao encontrar um lobo moribundo, um lobo que já estava prestes a morrer, ele assume sua forma e aí ele começa sua jornada. Fushi aprende a sentar e a evoluir e ao interagir com pessoas e lugares, ganhando consciência e a capacidade de se transformar em outros seres que encontra pelo caminho. Estou falando de Para Sua Eternidade, então já solta o dedo no like, já comenta aí embaixo, já compartilhando seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que a Mizuha ela estava procurando pelo Fushi. Por quê? O Fushi ele ainda estava um pouquinho mais... Calma aí. O Fushi ainda estava um pouquinho mais isolado do resto do mundo, né? Porque ele estava meio que em dúvida. Porque o próprio Kansatsucha, ele tinha falado pro Fushi que eles não deveriam mexer mais com os Knockers, porque os Knockers, eles tinham cansado de lutar como eles lutavam antigamente. Eles queriam a paz. Eles estavam em completa paz com a humanidade agora, entendeu? Eles estavam em completa paz com a humanidade. Só que o Fushi não estava mais entendendo o que ele deveria fazer, né? E aí, a Mizuha, ela tinha sentido a presença do Fushi, mas ele estava observando do alto a pessoa que tinha aparecido para matar o Knocker, que estava possuindo a Memori. E aí ele se aproxima dessa pessoa, só que essa pessoa era ela mesma, não era o Knocker mais controlando o corpo, né? E aí ele começa a perguntar, começa a fazer algumas coisas, mas ela não entende o que estava acontecendo, ela não entende o que ele estava falando. Ela tenta fugir dele, mas ele acaba encurralando ela, né? E aí naquele momento a Mizuha Yurikuya, que é um garoto popular ali dentro da escola, que estava completamente apaixonado pela Mizuha, estava tentando fazer ela desistir do Fushi e tudo mais, eles chegam ali naquele local onde estava o Fushi e a Funa. E aí ele tenta bater no Fushi, o Urikuya tenta bater no Fushi, só que acaba apanhando, levando um tapa da Mizuha, né? Que acaba fazendo coisas ruins com ele, né? Mas naquele momento não tinha nenhum efeito. Quando ele chega em casa, ele pensa, ele é demais, é isso, aquilo. E aí quando ele estava jantando, a sua mãe percebe que o nariz dele estava sangrando. Ele bota alguma coisa, e aí quando ele vai escovar os dentes, ele percebe que está sangrando pela boca. Aí ele vê que que alguns dentes seus estavam caindo. E aí pela manhã, o rosto dele estava completamente reconhecível. Tava com ele em si estava completamente reconhecível, com a boca cheia de dentes para fora. Entendeu? Os dentes tinham meio que saído da arcada dentária e estavam em cima da língua dele. Ele estava completamente reconhecível, que acaba assustando a mãe dele, né? E por conta disso ele não pôde ir para a escola, né? E aí, por conta dele não ter aparecido na escola, boatos começaram a se espalhar ali pela escola. O Fushi ainda estava observando a Funa, que tinha sido chamada pela Mizuha para conversar. E aí ela pensa que poderia ficar, ele pensa no caso, que poderia ficar no tamanho que os Knockers tinham ficado quando quiseram fugir do Fushi e do Kansatsucha, né? Quando quiseram escapar dele e do Kansatsucha. Nisso ele acaba vendo algo ruim, ele se transforma numa mosquinha e tudo mais. E aí ele acaba vendo algo ruim, né? Porque a Mizuha tinha ficado com uma lança que o próprio um dos guardiões usavam, né? Nisso o Fushi estava transformado em um gato, ele viu tudo aquilo e aí ele se transforma de volta tentando impedir que ela faça mais alguma besteira, né? E aí ela novamente tenta dar em cima do Fushi. Mas naquele momento o Knocker, que estava dentro do corpo da Funa, que estava adormecido, ele toma conta do corpo dela. Nisso o Fushi entra meio que em desespero. E ali o Knocker, que estava com o carraco, né, ele tinha voltado.
E aí ele explica que ele tinha morrido, né? Ele tinha assim morrido, mas quando a Mizurra, depois de muito tempo daquilo ter acontecido, depois do Carraco morrer e tudo mais, ele sentiu a presença de alguns membros dos Guardiões falando que queriam morrer, né? No caso, a Mizurra querendo morrer, porque a mãe dela tratava ela só como objeto, para ganhar fama e tudo mais, por conta dos prêmios que ela ganhava, por conta do talento que ela tinha. E aí, com isso, o Knocker, que era do Carraco, que vinha desde gerações e gerações dos Guardiões, ele voltou à vida e entrou dentro do corpo da Mizurra e possuiu o corpo dela. Então, nos momentos em que ela se sentiu ameaçada por alguém, que ela se sentiu um pouco mais triste, aquele Knocker fez maldades. Ou seja, ele mesmo possuiu o corpo dela, né? Possuiu o corpo da Mizurra, matou a mãe dela para que outro Knocker pudesse se apossar do corpo dela. E aí, toda vez que a Mizurra se sente ameaçada e tudo mais, esse Knocker toma conta e mata quem está atormentando ela, né? E aí, aquele Knocker que estava ali falando com o Fushi, ele fala que só queria meio que conviver, ter uma relação, né? Que ele só queria conviver ali com o Fushi. Por isso que ele tinha pegado aquele corpo para tentar achar a alma, né? E aí, no desespero, ele sai correndo, se perguntando se era verdade que o Cancelado Fechar falou, que eles perderam e tudo mais, e que ele deveria fazer em relação a isso. Até que eles barram na Tonari, ela pede desculpa por ter brigado com ele, mas ele consegue despistar ela, encontra o Bon e fala pra ele, pede pra ele que diga que ele não tá errado, que os Knockers são os vilões, sim. E aí, quando ele fala que realmente todas as pessoas deveriam tomar conta do seu próprio corpo, que os Knockers não deveriam fazer o que eles estavam fazendo, ele vai atrás do Knocker que tinha possuído a mãe da Mizurra, porque os dois estavam lá. O Knocker do Carraco, que estava no corpo da Mizurra, e o Knocker que está no corpo da mãe da Mizurra. E aí ele só fala, a brincadeira com os humanos acabou. E é isso, galera. Meu nome é Genildo, do canal Genildo Geek. Eu esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.